Oi, criançada, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos começar com o nosso calendário? Então, olha só. Ontem foi dia 21. Se ontem foi dia 21, quinta-feira, hoje é dia 22, sexta-feira. Nós estamos no ano de 2020, no mês de maio. E aí, crianças, preparados para a nossa aula de matemática? Crianças, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os números, tá bom? Olha só, vocês já sabem que os números são infinitos. O que significa infinito? Significa que eles nunca acabam. Para a gente formar qualquer número que existe, nós temos 10 algarismos. Algarismos são símbolos que formam os números. Olha só o nome desses algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses algarismos representam um valor. O 0 representa quanto? Nada. O 1 representa 1. O 2 representa 1, 2. O 3 representa 1, 2, 3. O 4 representa 1, 2, 3, 4. O 5 representa 1, 2, 3, 4, 5. E o 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estão vendo que é como uma escadinha, que os valores eles vão crescendo, vão sempre aumentando ou diminuindo dependendo da sua posição. Daí você vai pensar: tá bom, professora, nós temos 10 algarismos, mas como é que eu consigo representar qualquer número usando esses algarismos? O segredo, pessoal, está na posição de cada um. O nosso sistema de numeração é decimal. A palavra decimal lembra que número? Não lembra o número 10? Isso é porque no nosso sistema de numeração, quando eu formo um grupinho com 10 coisinhas, eu troco por um outro grupo, e quando atingir 10 coisinhas nesse outro grupo, eu troco por um outro grupo. Para vocês entenderem o sistema de numeração decimal, nós temos esse material que nós chamamos de material dourado. Então, olha só, nós temos esse cubinho aqui, que é chamado de unidade. Nós podemos usar só a letrinha U para representar a unidade, tá bom? Nós temos essa barrinha aqui, que é chamada de dezena, ou a gente pode usar só a letrinha D para representar, tá? Quando a gente vê só U, D ou C, significa unidade, dezena, centena. E nós temos essa plaquinha aqui, que é a centena. Lembra que a professora falou que o sistema de numeração é decimal? Que quando atinge 10, nós formamos um novo grupinho? Vamos supor que a professora vai representar a quantidade de balas que ela tem. Então, olha só. Uma bala, 2 balas, 3 balas, 4 balas, 5 balas, 6 balas, 7 balas, 8 balas, 9 balas e 10 balinhas, certo? Olha só o que acontece, gente. Por que é decimal? Tá vendo que aqui eu juntei 10 balinhas? Eu não posso usar mais cubinhos para representar essa quantidade, porque olha só.
Estão vendo que quando eu junto 10 unidades, 10 cubinhos, eu formo uma dezena? Então, se eu falar no número 10, eu tiro essa unidade aqui e eu estou falando de uma dezena. Uma única barrinha dessa representa 10 cubinhos. Agora, crianças, vamos supor que a professora comprou um pacote de balas e ela formou vários grupinhos que cada grupinho tem 10 balas. Um grupinho, nós vamos usar a dezena para representar, porque olha quantas unidades tem aqui nessa dezena. Vamos lembrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é como se fosse um grupinho com 10, tá bom? Então, olha só quantas balas a professora tem. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos contar de 10 em 10? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Por isso que é bom a gente saber contar de 10 em 10, tá? Agora, olha só, nós temos 100. A professora já acabou de falar 100. Mas vamos ver quantos grupinhos a gente tem? Eu sei que aqui tem 100 unidades, mas quantos grupinhos tem? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupinhos. Como a professora já disse, o sistema de numeração, ele é decimal. Quando eu atinjo 10 grupinhos, 10 coisinhas, o que acontece? Nós trocamos, assim como nós trocamos as 10 unidades por uma barrinha, olha o que acontece agora. Eu vou trocar essas barrinhas por uma, ó, por uma plaquinha. Estão vendo que é do mesmo tamanho? Isso significa, ó, que tem a mesma quantidade. Então, neste caso aqui, essas dezenas, elas se transformaram em uma centena. Olha que legal. Por isso que é super legal usar o material dourado, tá bom? Agora, vocês vão brincar com a professora do jogo Nunca 10. Como será que é esse jogo? Olha só. Esse jogo, a gente precisa lembrar que eu nunca posso ter 10 coisinhas juntas, tá bom? Que quando atinge 10, eu tenho que trocar por uma coisinha nova, por um grupinho novo, ok? Então, vamos lá? Olha só como que é. A professora vai jogar o dado. Olha lá. Que número que saiu? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou jogar o meu dado de novo. Que número que saiu? 1. Então, vou juntar mais uma unidade. Olha com quantas unidades eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu tenho 7 unidades. De novo, vou jogar meu dado. Opa! Olha lá o número que saiu. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, vamos contar com a professora? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei mais 5 unidades. Vamos ver com quantas unidades eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, o jogo chama Nunca 10. Se eu atingir 10 coisinhas, seja unidade ou dezena, se eu atinjo 10, o que eu faço?
eu troco. Então, eu vou pegar essas unidades aqui, que viraram uma dezena, e eu vou trocar por uma única barrinha. Então, eu devolvo essas unidades. Continuando o meu jogo. Opa! Olha lá. Que número saiu? 1, 2, 3, 4. 4. Então, vou pegar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Vamos ver com quantas unidades eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Continuando. 2. 1, 2. Mais 2 unidades eu vou pegar. 1, 2. Com quantas unidades eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo certinho. Continuo. 4. 1, 2, 3, 4. Vamos pegar mais 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Coloco aqui na posição das unidades. Vamos contar com quantas unidades a professora ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que aconteceu? Eu formei de novo um grupinho com 10. Então, eu vou tirar essas unidades novamente e vou pegar mais uma barrinha. Então, olha só. Por enquanto, nós não vamos trabalhar as centenas, vocês ainda estão aprendendo as unidades e as dezenas, tá bom? Então, a professora vai trocar essas plaquinhas por essa daqui, ó, para vocês enxergarem melhor. Olha só o que aconteceu. Se eu tenho aqui 2 unidades e 2 dezenas, certo? Se a gente fosse representar isso aqui com algarismos, que são os símbolos, lembra que a professora falou? Quais são os algarismos mesmo, gente? Olha lá, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Como que eu uso esses algarismos aqui para representar essa quantidade aqui? É muito simples. As unidades, elas sempre começam aqui, ó, do lado direito, tá? Isso a gente nunca pode esquecer. Depois vem as próximas. Então, olha só, quantas unidades nós temos aqui? 1, 2, 2. E aqui, quantas dezenas nós temos? 1, 2. Que número que eu formei aqui, gente? Vou mostrar para vocês aqui no papel. Duas unidades e 2 dezenas, nós formamos o número 22. Nós lemos 22, tá bom? Tá vendo como que com 2 algarismos nós formamos um único número, que é o 22? E aí, deu para entender um pouco melhor como que funcionam os números que vêm depois do 9? Porque até agora vocês conheciam, né, o 10, 11, 12, até o 20, mas vocês não entendiam muito bem ainda como que funciona, porque sempre que a gente ia escrever os números, vocês trocavam as casinhas. Quando a professora fala em casinha, é a casinha da unidade, da dezena, da centena. Às vezes a professora falava assim, escreve o número 13. Aí a criança, o número 13 é assim, não é? O 1 e o 3. Mas muitas crianças confundiam a posição do número. Aí, em vez de colocar o 1 e o 3, colocava o 3 e o 1. Só que o 3, quando ele tá na dezena, ele representa 30. Por isso que é muito importante a gente saber o valor posicional dos números, tá bom? Agora, vamos para as nossas atividades. Vocês vão pegar a apostila de vocês
e vão abrir lá na página 9, matemática, tá? A última atividade que nós fizemos estava lá em cima, ó. A gente vai começar agora aqui embaixo. Abre aí na página 9 e volta com a professora. Olha só o que está falando aí embaixo. Atividades. Símbolos, códigos e números. Aí aqui, ó, tá vendo a menininha? Significa que nós vamos conversar um pouquinho. Número 1. A viagem começou. O pai de Bruna chegou ao primeiro semáforo. Você sabe o que significam as cores do semáforo? O pai de Bruna passou sem reduzir a velocidade. Pinte a lâmpada do semáforo que estava acesa. Vocês conhecem o semáforo? Vocês sabem qual é a função do semáforo no trânsito? Olha só, para quem ainda não conhece o semáforo, não sabe para que ele serve, o semáforo, gente, ele serve para organizar o nosso trânsito. Na rua, quando a gente anda, não tem vários carros, motos e caminhão e vários veículos. Se não fosse o semáforo, poderia acontecer muitos acidentes. Seria muito perigoso. Ele é um sistema para a gente organizar o nosso trânsito. E outra, na rua não tem só veículos, tem os pedestres. Então ele serve também para orientar os pedestres, porque na rua esse aqui não é o semáforo de pedestre, tá? Os pedestres têm um outro semáforo, só que tem uma pessoinha desenhada, que nós também precisamos respeitar, tá bom? Quando a gente tá andando na rua, a gente também tem que prestar atenção no semáforo. Agora, olha só como funciona as cores do semáforo, gente. Quando a luz verde está ligada, significa que o motorista, o condutor do veículo, pode seguir em frente, ele pode passar. Normalmente, ele não precisa parar. Agora, quando a luzinha fica amarela, significa que já vai mudar para a luz vermelha, que é para prestar atenção e tem que reduzir a velocidade, porque se estiver muito longe, não vai dar tempo de passar. Quando ela fica vermelha, significa que você tem que parar totalmente o veículo. Você não, né? Os pais de vocês, a família de vocês, que vocês ainda não dirigem. E aí, deu para entender? Agora vamos voltar nessa questão para responder aqui? Então, olha só, tá falando assim que o pai de Bruna passou sem reduzir. Sem reduzir. Qual dessas três cores aqui indica que não precisa reduzir, que é só seguir em frente? A luz verde, gente. Significa, então, que a luz verde estava acesa, que ele poderia continuar andando normalmente. Então, aí nessa atividade está falando assim: pinte a lâmpada do semáforo que está acesa. Qual que estava acesa, que ele estava andando normalmente, seguindo em frente normalmente? A luz verde. Pinta aí a luz verde, gente. E volta aqui com a professora. Agora vai lá para a página 10. Olha o que está falando lá na número 2. Na metade do caminho, a família parou para ir ao banheiro. Então, olha lá, tem 3 plaquinhas aqui. E olha o que fala embaixo. Faça um X no símbolo que indica o banheiro que Bruna e a mãe devem usar. Por quê? Bruna e a mãe. Bruna e a mãe são meninas. E os banheiros públicos, quando não é um banheiro da nossa casa, quando a gente vai usar um banheiro de um outro lugar, geralmente tem essas plaquinhas aqui para informar. Então, vocês podem observar que pode ter essa plaquinha aqui, que significa que é banheiro para quem? Para os homens. E essa plaquinha aqui, para as mulheres. E essa outra plaquinha aqui? Para deficientes físicos, tá? Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa cadeirante, ela não consegue usar um banheiro comum, um banheiro como o nosso, que a gente usa. Ela precisa de mais espaço, ela precisa de barras de apoio. Então, tem que ser um banheiro adaptado.
E quando tem esses banheiros adaptados, tem essa plaquinha mostrando para a pessoa que aquele banheiro é adaptado. Então, vocês vão fazer um X aí na plaquinha que informa onde a Bruna e a mãe dela devem entrar, ok? Agora, continuando. Olha o que está falando lá na número 3. A família de Bruna chegou ao sítio dos tios. Olha lá a família dela chegando ao sítio dos tios. Olha a primeira perguntinha. Quantos animais há na imagem? Gente, responde aí. Quantos bichinhos tem nessa imagem aqui? Vocês vão contar e anotar o número, a quantidade aqui na frente. Pausa o vídeo e volta aqui com a professora. Próxima pergunta. Quantas pessoas há na imagem? Então, quantas pessoas há significa quantas tem. Quantas pessoas tem aqui nessa imagem? Conta quantas pessoas tem e anota o número aqui embaixo. E por último, nessa página, há mais pessoas ou animais? E aí, tem mais pessoas ou mais animais? Vocês vão comparar o resultado daqui e o resultado daqui, tá bom? Se tiver mais animais, vocês vão escrever aí. Animais. Tenta escrever sozinho. Animais. Se tiver mais pessoas, vocês vão escrever pessoas aqui embaixo, ok? Agora, olha o que está falando lá na número 4, na página 11. Depois do almoço, a titia foi contar as maçãs que colheu para fazer geleia. Ela já contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maçãs. Continue contando e complete o quadro com as quantidades de maçã. Então, olha, essa atividade aqui é muito simples. Vocês vão contar quantas maçãzinhas tem em cada grupinho e vão anotar o número aqui embaixo. Então, olha lá, vamos finalizar as nossas atividades de hoje. Todas as maçãs foram usadas para fazer a geleia. Não sobraram maçãs. Então, olha lá o cesto, não tem nenhuma maçã. Para indicar que não há maçãs no cesto, usamos o zero, representado pelo símbolo, olha lá o símbolo zero. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Fiquem com Deus, bom final de semana. Até segunda-feira.